Mais importante do que você ter Bitcoin é você saber usar Bitcoin. Mais importante do que você ter uma arma é você saber usar a arma. Você obter uma arma é um processo de horas. Você vai numa feira ali de mercado, você compra uma arma e legalmente você compra. Mas você saber atirar é um processo que dura anos. Comprar Bitcoin qualquer pessoa consegue. Agora, saber usar a tecnologia do Bitcoin ao seu favor é um processo para pouquíssimas pessoas. Você provavelmente deve ter Bitcoins na sua carteira de investimentos, mas será que eles estão bem protegidos? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, sou economista aqui do canal, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre como você faz a autocustódia, como você guarda os seus bitcoins numa carteira, na Blue Wallet, a carteira quente que a gente vai estar usando aqui. Você tem que entender do motivo de você estar fazendo isso, porque eu tiraria os meus bitcoins da corretora e faria essa autocustódia. É simples, a regra do Bitcoin é muito clara. Not your keys, not your coins. Se não são as suas chaves, não são as suas moedas. Então o seu dinheiro que está na corretora, ele simplesmente está sujeito às leis do país, que aquela corretora tem a sua sede fiscal, como esse caso aqui da Nigéria, que basicamente o governo mandou os bancos fecharem as contas de usuários de criptomoedas. Então se você tinha conta numa corretora de criptomoeda, basicamente ali o governo da Nigéria mandou os bancos fecharem a conta dos usuários. Bem louco, né? Ou as corretoras podem sofrer ataques de diversos hackers, como por exemplo esse último aqui que aconteceu recentemente. O que acontece é que a determinado momento da sua jornada como investidor de Bitcoin, é muito importante que você aprenda a fazer a sua autocustódia, ou seja, você mesmo guarde as suas próprias chaves que vão dar acesso à sua carteira de Bitcoin. Você tire da corretora e coloque dentro de uma carteira. E aí, a gente pode ter as carteiras frias e as carteiras quentes, famosas Cold Wallets e Hot Wallets. Hoje, eu vou te mostrar como você tem uma conta numa Hot Wallet, explicar um pouquinho da diferença entre as duas e quando faz sentido você ter uma ou você ter outra. Basicamente, uma Hot Wallet é uma carteira quente. Então você pode ter uma Hot Wallet no seu computador, pode ter uma Hot Wallet no seu celular, você pode ter uma carteira que está ligada à internet, uma carteira ali que ela está ligada à rede. E a Cold Wallet é uma carteira fria, é uma carteira que funciona como um dispositivo. Então temos vários, temos a Cold Card, temos a Treasure, temos a Ledger, temos vários exemplos de carteiras frias que são carteiras físicas que estão desconectadas da rede. Um grande ponto aqui é que a carteira quente, por estar conectada à rede, ela é mais fácil de ser invadida do que uma carteira fria, porque ela está desconectada da rede. Pedro, então quer dizer que uma carteira quente é invadida por hacker? Olha, não é tão fácil assim quanto parece. Mas quando você compara uma com a outra, de fato, uma é mais segura do que a outra. Por outro ponto, note que na carteira fria é um dispositivo físico que ali você tem a chance de perder aquele dispositivo, tem a chance de alguém roubar, enfim, acaba que ali você tem que ter uma responsabilidade maior quanto ao dispositivo físico. Então note que há vantagens e desvantagens em ter um e em ter outro. Mas o ponto mais chave que eu quero trazer aqui para você se chama responsabilidade. Então entenda que a partir do momento que você decide tirar os seus bitcoins da corretora e colocar para uma carteira, seja ela uma carteira quente ou seja ela uma carteira fria, isso exige uma responsabilidade muito grande da sua parte. Pelo simples fato de que a partir daquele momento é você por você. Ou seja, se você perde as chaves da sua carteira, simplesmente não vai ter como recuperar os seus fundos. Então imagina que você pegou ali 10% do seu patrimônio em criptomoeda, você colocou numa carteira quente, numa carteira fria, e você achava que era brincadeira, que dava para simplesmente colocar, esqueci minha senha, ia simplesmente chegar um e-mail para você, você ia fazer seu reconhecimento facial, ia perguntar a data de nascimento, o nome do seu pai, da sua mãe, seu nome completo, e ia restaurar a senha, criar uma senha nova. Bem, não é desse jeito que funciona. As chaves são geradas e se você perder aquelas chaves, acabou. Você não revê mais aqueles fundos. Então, fazer autocustódia de Bitcoin exige uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu sempre digo aqui, se você vai fazer uma autocustódia de Bitcoin em carteira fria, numa Cold Wallet com dispositivo físico, eu geralmente sempre sugiro para os meus alunos que você compre uma carteira fria a partir de por volta de 100 mil reais investidos. Então, quando está chegando muito próximo aos 100 mil reais investidos, eu sugiro que é um bom momento de você comprar uma carteira física, uma carteira que realmente faz mais sentido. Isso porque se você vai comprar uma carteira fria e você simplesmente quer ter os seus bitcoins guardados de uma forma muito segura, você não vai querer comprar uma carteira mais ou menos, uma carteira mediana. Então você vai ter que comprar uma carteira muito boa. Hoje em dia, uma carteira muito boa ali, uma Cold Card, ela tá variando perto ali dos seus $300 nessa faixa. Então se você bota $300 vezes o dólar 5, a gente tá falando ali de mais de R$1.500. Isso porque você tem que comprar diretamente do exterior. E quando você vai trazer para o Brasil, o taxado ele simplesmente
taxa, né? Sugestivo o nome, a tua remessa. Então, você geralmente paga por volta de 100% de imposto. Sim, é isso que você acabou de ouvir, 100% de imposto. Então, uma boa carteira, uma Cold Card aqui, ela vai estar custando ali na casa dos R$3.000, R$3.200. E note, se você tem 20 mil de patrimônio em Bitcoin, não tem o mínimo sentido de você comprar uma carteira de R$3.000. Acumula mais patrimônio primeiro, para que depois você tenha uma boa carteira. Ah, Pedro, mas eu posso comprar uma Treasury, uma Ledger, que é muito mais barato. R$800, R$1.000, mil e poucos reais, que você compra aqui no Brasil, você tem que pagar esse imposto. O imposto já está embutido. Você até pode, mas o que eu digo para você é que ela não é tão segura quanto uma Cold Card, que e se você tem uma quantidade significativa de patrimônio, eu não iria para Treasury, eu iria para uma Cold Card. Então, essa aqui é a minha grande ressalva quanto a isso. E o segundo ponto no meio do caminho é que você precisa se familiar com todo o sistema de Bitcoin. Não acho que é simplesmente você entender o que é, eu sei o que é Bitcoin, que ele é minerado, como é que funciona as 12 palavras e ponto. A rede do Bitcoin é um sistema muito mais complexo do que você acha. Tem muitas opções de carteira, tem muitas opções de assinaturas e a rede é algo muito extenso, a mineração é algo muito mais avançado e as transações, a blockchain não é geralmente tão simples quanto se pensa que é. Principalmente quando você começa a se mergulhar cada vez mais dentro do universo cripto, você vai vendo que o buraco é cada vez mais embaixo, que o buraco é cada vez mais complexo. E isso exige determinado nível de estudo e conhecimento. Então, o que eu sugiro para vocês é que no meio do caminho da tua jornada dos 100 mil de patrimônio, eu sugiro que vocês se familiarizem, que vocês tenham ali uma intimidade, aquela amizade maior com uma carteira quente. E aí você tem diversas carteiras quentes. Aqui eu vou estar te mostrando na prática uma Blue Wallet, tá? É uma carteira quente que você consegue tanto para Android quanto para iPhone. Então, Pedro, por que é muito importante eu ter uma carteira quente? Porque você vai começar a se adaptar em como se faz o backup de uma carteira, como você guarda as suas 12 palavras, a sua seed, como você guarda uma palavra-chave, a passphrase, que é uma palavra a mais de segurança, todos os mecanismos ali, pelo menos iniciais, que uma carteira boa como uma Cold Card vai ter. Uma carteira quente você já começa a se familiarizar. E isso é muito importante, porque eu falo por experiência própria. Se você vai partir de uma corretora e vai diretamente para uma Cold Card, você vai se perder muito, porque é muito mais complexo do que o que a gente está acostumado. Então, o que eu sugiro é que você pegue ali, se você tem por volta de 20 mil de patrimônio em Bitcoin, que você pegue 1% disso aí, que vai dar por volta de R$200, mande para uma hot wallet, passa uma custódia, guarde as chaves, simplesmente guarde a 13ª palavra, veja onde você vai guardar, se você tem capacidade de guardar, se você não vai perder, se você está preparado, se você já tem a maturidade e a responsabilidade para quando você tiver um pouco mais de patrimônio, você ter uma carteira fria e você simplesmente entender como funciona a dinâmica, onde você vai guardar, qual processo você vai usar para guardar, com quem você vai deixar as palavras, se você vai deixar 3 palavras com sua mãe, 3 palavras com seu pai, 3 palavras com a sua irmã e vai ficar com o resto, se você vai ter algum outro método para guardar suas palavras, como que você vai fazer isso, tá? Então, o que acontece é que você tem que estar preparado para dar esse passo a mais, que isso exige muita responsabilidade. E se você acha que eu estou falando besteira, eu vou colocar aqui na tela alguns prints de pessoas que perderam as chaves dos seus bitcoins, que perderam o acesso às suas carteiras. Então, é como eu disse, se você perdeu o acesso à sua carteira, se você... e aí, como eu disse, se você perdeu o acesso à sua carteira, acabou. Ninguém mais vai conseguir recuperar para você, além de você mesmo. E se você não sabe, se você perdeu, nem você vai recuperar. É meio óbvio, né? Então, o que acontece aqui é que se você não tem a maturidade, a responsabilidade, essa aqui é a maior palavra-chave, a responsabilidade para assumir esse compromisso, aguardar suas palavras, você vai perder todos os seus fundos. Então, por isso que eu digo, é melhor você começar, quando você tiver 20 mil de patrimônio, 30 mil, bote 200, 300 reais numa carteira quente, guarde, aprenda a guardar suas palavras, aprenda a guardar suas chaves, e aí sim você vai aprender de fato como você deve estar preparado para uma carteira fria. Calma, se você até agora não entendeu o que é palavra, 13ª palavra, 12ª palavra, não se preocupa, você vai entender nesse vídeo ainda quando a gente for para a parte prática. Então, dito isso, todas as ressalvas já foram ditas sobre carteira quente, carteira fria, o momento de se ter cada uma. Vamos ali partir para a criação da nossa carteira pelo aplicativo da Blue Wallet. O primeiro passo é você entrar aqui no site da bluewallet.io. É muito importante que você entre exatamente nesse site. Pedro, por quê? Porque se simplesmente você entra no site errado, isso eu já vi algumas vezes acontecendo, já vi vários relatos também, pode ser um site falso, pode
ser um site pirata. Você baixa um aplicativo que não é o original e ali já sabe, né? Você comprou uma coisa que não é original, é coisa pirata. E aí prepara para o ataque hack e aí pegar todos os seus fundos. Então, o site é esse, você consegue baixar tanto pela Apple Store quanto pela Google Play. Você clica, abre sua Apple Store e aí o aplicativo é emitido pela Blue Wallet Services, como vocês podem ver. É exatamente aqui que você consegue, tá? É esse aplicativo. E aí você desce um pouquinho e você vê, ó, que o developer é esse aqui, ó, Blue Wallet Services SRL, tá? Esse aqui é o desenvolvedor. Então eu vou deixar o link dele aqui embaixo na bio, tá? Dito isso, você baixa o aplicativo, eu já tenho ele aqui e você vai abrir ele, tá? A interface que vai aparecer para vocês é essa aqui. E aí você vai começar a fazer o quê? Você vai adicionar a sua carteira. Então eu vou colocar aqui, ó, carteira YouTube. E aí, ó, note que você tem uma carteira Bitcoin, é uma carteira simples e poderosa, a gente vai usar. E você tem um cofre multisig. E essa carteira multisig é uma carteira de multi-assinatura. Então para você acessar a carteira, você precisaria de múltiplas assinaturas. Então, para ficar um exemplo mais claro até para você, imagina que você é presidente dos Estados Unidos e você vai lançar uma bomba atômica em outro país. Para você soltar essa bomba, são 3 pessoas que vão decidir. Das 3, precisa de uma maioria. No caso, 2 pessoas. Note que só o presidente, nesse caso, não conseguiria. Precisaria ali de um general e precisaria de um chefe de estado, por exemplo. Precisaria da autorização de 2 das 3 pessoas para poder aprovar. Aqui na carteira multisig é exatamente a mesma coisa. Você vai ter 3 aparelhos de verificação. Dos 3, você precisa aprovar, validar com pelo menos 2 desses. Isso também vale para 5 aparelhos de autenticação e dos 5 você precisaria de 3 aparelhos para poder autorizar o acesso, para autorizar ali o processamento da conta. Mas a gente vai na carteira simples de Bitcoin, não vamos fazer um processo multisig. Multisig é multi-assinatura, tá? Então note como existem diversas possibilidades dentro do universo cripto e se você não souber o que você está fazendo, você vai acabar se perdendo. E aqui eu quero que vocês prestem atenção nesse nome importar carteira, já já a gente vai falar sobre ele. Então, nesse momento, eu vou clicar aqui em criar para criar a nossa carteira. Olha só, a sua carteira foi criada, reserve um tempo para anotar esta sequência de palavras em um pedaço de papel. Esse é seu backup e você pode usar para recuperar a sua carteira. Então, lembra que eu disse para vocês que vão ter 12 palavras que são as palavras-chave para ter acesso à carteira. Se você perde essas 12 palavras, você não vai mais conseguir ter acesso à sua carteira. Então, note que você precisa aprender como você vai guardar essas palavras para que ninguém saiba. Logicamente que essa carteira já está totalmente comprometida. Por quê? Porque todo mundo aqui está tendo acesso a ela. Então, se eu colocasse fundos aqui nessa carteira, qualquer pessoa conseguiria pegar os fundos dela. Se eu colocasse aqui 1 milhão em Bitcoin, qualquer pessoa que estivesse vendo esse vídeo conseguiria pegar 1 milhão. Por quê? Simplesmente porque tem acesso a ela. E como é que acessa? Com as 12 palavras. Então, você vai ter que aprender a guardar as palavras de uma forma de que você realmente não perca, de que seja seguro, de que ninguém tem acesso. É por isso que eu fui bem claro no começo. Se você está começando, tem 15, 20, 30 mil de patrimônio, você tem uma carteira quente, colocar 300, 500 reais, é muito importante, porque você vai aprender o método de como vai fazer, qual é o passo a passo que você vai armazenar, onde você vai armazenar. E isso ali vai lhe dar uma confiança e uma segurança maior e até você vai ver se você vai estar com a responsabilidade suficiente para ter uma carteira fria e não perder as chaves. Então, note isso aqui é muito importante. Então, eu vou anotar as 12 palavras aqui. Lembrando que você precisa anotar as 12 palavras em ordem, tá? Não é você anotar de qualquer jeito. As palavras precisam estar em ordem. Isso aqui é um ponto muito chave. O que acontece é que se você esquecer essas palavras, você não tem acesso à sua carteira. Então, lembre sempre disso. Então, eu já anotei aqui no papel as minhas 12 palavras, elas estão em ordem. Vou clicar aqui, eu anotei. Note que agora a minha carteira, ela foi criada. Então, ó, a carteira YouTube foi criada. Temos 0 Bitcoin na nossa carteira. Se a gente clicar, a gente tem ali como receber e como enviar Bitcoin. Mas antes, dá um passo atrás, eu vou te mostrar a como colocar mais uma camada de segurança dentro da sua carteira. Vem aqui no canto superior direito em 3 pontinhos, vem em segurança, vem em usar Face ID. Então, ó, acabei de habilitar o Face ID para entrar dentro da carteira. Então, se você quiser entrar agora na carteira com o meu Face ID, é possível. E também encriptado e protegido por senha. Isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. E aí eu vou colocar a senha. Então, vamos lá, ó, YouTube 100. Pronto. Então, eu tô colocando aqui, ó, YouTube 100. E aí, aprovei. E olha que curioso. Eu acabei de fechar o aplicativo da Blue Wallet e vou abrir aqui, ó. Então, note que assim que eu abrir aqui, ele pede a senha. Olha só. Então, sem aquela senha, já não entra mais no aplicativo. E não tem nada a ver com Face ID. Ah, mas se o ladrão roubar e botar a cara dele no meu iPhone, ele não vai conseguir. Precisa digitar YouTube 100. Agora, desbloqueio. Outro fato curioso é que em segurança, você pode colocar uma negação plausível. Ou seja, você pode colocar uma carteira falsa, digamos assim. Você cria um armazenamento cripto
criptografado. Então o que que acontece? Aqui ele já diz, ó, em algumas circunstâncias você pode ser forçado a revelar a sua senha. O cara botou a arma na sua cabeça e disse, abre essa carteira agora. Para manter seus bitcoins seguros, a Blue Wallet pode criar uma senha alternativa. Sob pressão, você pode revelar essa senha ao invés da senha principal. Seria uma carteira falsa, seria isso. Quando inserida na Blue Wallet, vai abrir uma interface falsa que parecerá legítima a um terceiro, enquanto suas carteiras originais continuarão a salvo em segredo. Essa nova interface é completamente funcional, você pode inclusive manter ela a um valor mínimo que apareça mais real. Então olha só, você pode criar um armazenamento criptografado, botar mais uma senha, então vamos dizer que eu coloque TikTok 100. E aí se chega um ladrão, bota a arma na minha cabeça e diz, ah, eu sou a Blue Wallet, aí eu vou lá e em vez de colocar a minha senha que era YouTube 100, eu vou colocar TikTok 100. E aí vai abrir uma carteira falsa que não é minha carteira original. A interface é 100% igual e olha que legal, é que eu posso adicionar fundos nessa carteira, então eu posso colocar R$100 nessa carteira. E se o ladrão chegar e dizer, e a sua carteira? Diz, cara, tem só R$100 nessa carteira, quem disse que eu tinha mais? Entendeu? Então é uma boa sacada. Aqui eu não vou fazer isso, mas entenda que é desse jeito que serve a negação plausível. Dito isso, voltamos aqui e eu venho em carteira YouTube. Então o que é que eu vou fazer aqui a partir de agora? Eu vou receber, eu quero colocar bitcoins nessa carteira. Para onde é que eu faço? É bem intuitivo, tem escrito aqui receber, não tem como ser outra coisa, né? Então eu venho aqui em receber e aí ó, você salvou a frase de backup da sua carteira? Essa frase é necessária para acessar os seus fundos caso você perca o seu dispositivo. Sem a frase de backup, seus fundos serão perdidos permanentemente. Essas frases aqui, então sim, eu salvei. E aí, olha só, aqui, tá? Eu tenho uma carteira, eu tenho um código QR e um código por escrito, um texto, um endereço, que é a palavra correta, para receber meus bitcoins. Pedro, o que é que eu vou fazer com esse danado desse endereço? Você entra dentro da sua corretora de bitcoins. Aqui eu utilizo a Bitbank. Então, vocês podem ver que eu estou logado na minha conta da Bitbank aqui. Eu estou na parte de enviar e receber moedas no canto inferior esquerdo e eu vou em enviar, porque eu vou enviar da minha corretora para minha carteira quente. Esse aqui é o ponto fundamental para que você entenda isso. Então, se você não tem conta em nenhuma corretora, eu sugiro que você abra na Bitbank. Se você usar o código GUEDES na hora de você abrir sua conta, você consegue ali R$20 de cashback a partir de R$500 negociando no cartão deles, tá? E o cartão deles também dá cashback de volta. Então, como vocês podem ver aqui na tela, por exemplo, eu tô com 6% de cashback. Então, a cada compra que eu faço do cartão de crédito, eu consigo 6% de cashback. Minhas compras saem 6% de desconto. E esse cashback, ele já vem automaticamente em Bitcoin. Então, ele já me devolve o dinheiro comprando Bitcoin. Bem da hora, né? Então, dito isso, se você quiser abrir sua conta na Bitbank, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ou você digita Bitbank no Google e digita o código GUEDES. Na hora de você abrir sua conta, você precisa digitar o código GUEDES se você quiser ter acesso ao cashback de R$20 de volta, beleza? Então, é isso. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente pego esse endereço aqui, eu copio ele e coloco ele aqui em endereço da carteira de destino. E ali eu coloco quanto que eu vou querer enviar. Se eu vou querer enviar R$100, R$200, R$300. E eu posso colocar a taxa dos mineradores. E aí essa taxa do quanto eu vou pagar para os mineradores vai dizer o tempo que vai demorar. Então, o tempo rápido geralmente leva em torno de alguns minutos, 5 a 10 minutos, para sair da corretora para minha carteira. O tempo médio geralmente leva 1 hora e pouquinho, 5 horas nessa faixa. E o tempo lento pode levar até 24 horas para fazer a transação, ou seja, para sair da Bitbank para a minha carteira. Então, até 24 horas. Obviamente que quanto mais tempo você coloca, menor a taxa da rede. Então, você vê que o processo de até 24 horas custa R$ 11,88, tá? E o processo mais rápido de alguns minutos, 59,38. Então, vai depender da sua velocidade. Como aqui a gente não está com pressa, eu colocaria o lento, geralmente é o que eu sempre faço. Então, você coloca o endereço da carteira de destino, a quantidade, a taxa e clica em transferir. É simplesmente só isso. O que eu sugiro e recomendo fortemente para vocês é que vocês chequem pelo menos os primeiros números, se você estiver copiando, os primeiros e os últimos números que estão aqui na sua Blue Wallet. Por quê? Para você ver que foi copiado e colado corretamente, se não teve nenhum malware, se não teve nenhum problema, tá? Então, cheque o endereço, é sempre de muita valia, beleza? Dito isso, é assim que você recebe. E se você tiver saldo na Blue Wallet e quiser enviar ele para a sua corretora, ou seja, se você quiser enviar o seu saldo para a sua corretora de volta. Agora, eu não vou mais em receber, eu vou em enviar. O que é que eu faço? Eu simplesmente digito o endereço da minha conta na corretora. Eu simplesmente, em vez de clicar em enviar, eu clicaria em receber aqui na Bitbank e copiaria o endereço da Bitbank e colocaria aqui. Se eu quisesse colocar ali alguma nota, escrever alguma coisa, eu poderia. E ele me falaria a transação. Então, bastaria você clicar aqui em enviar. E aí, bastaria simplesmente você clicar em
próximo e enviaria, pagaria a taxa da rede. Então lembre que toda transação tem taxa da rede, tá? E o que acontece se eu apagasse essa carteira daqui? Então, ó, vamos lá. Imagina que eu vim aqui, entrei e eu decido, ó, apagar essa carteira. Então, beleza, apaguei, Face ID aqui, apaguei a carteira. O que é que eu vou fazer? Eu quero colocar essa carteira de novo. Eu tinha R$300, apaguei sem querer, mudei de celular, tive que comprar um celular novo e mudei. O que é que eu faço? Dado que eu apaguei minha carteira, eu quero colocar de volta. Eu venho adicionar a carteira e venho em importar a carteira. E aqui eu vou colocar a minha seed phrase. O que é a minha seed phrase? A minha seed phrase é exatamente, são essas 12 palavras que estão aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente digitar em ordem. Loyal, This, Betray, Advice, Slush, Purse, Rude, Dune, Access, Garment, Impose. Pronto. Então, coloquei as minhas palavras aqui e venho em importar, ó. E aí, com essas palavras, ele vai importar a minha carteira, ver se essa carteira realmente existe. Se tiver alguma palavra errada, alguma letra errada, não vai rolar. Ele acabou de encontrar uma carteira, ó, importada com sucesso. Então, olha só, aquela carteira que a gente tinha lá, ela está aqui. Note que agora ela está com outro nome, obviamente, porque ela foi importada. E todas as transações que eu tivesse feito estaria aqui, meu saldo poderia estar aqui. E a minha carteira está exatamente aqui. Os meus endereços estão aqui, o backup está aqui, ó. Note que são aquelas mesmas palavras que está aqui, enfim. Então, essa aqui é a importância de você guardar as 12 palavras. Porque se você perder as 12 palavras, você não recupera mais a sua carteira. Note que essa carteira aqui, ela está comprometida, essa carteira aqui, ela não serve mais de nada. Por quê? Porque vocês já viram as 12 palavras, vocês já sabem quais são elas. Se eu colocasse qualquer fundo nessa carteira, qualquer pessoa poderia entrar, pegar os fundos, enviar para uma outra carteira e eu perderia. Então, é por isso que as suas 12 palavras você não deve estar mostrando para ninguém, como eu estou fazendo nesse presente momento. Mas é muito importante que você faça exatamente o passo a passo que eu acabei de fazer aqui, exatamente para você guardar as palavras sem ninguém saber, em algum lugar seguro, em algum cofre, de uma forma que ninguém tem acesso, para você ver qual é a sua capacidade, qual é a sua responsabilidade quanto a isso. E depois que tiver feito, que você tiver todo esse conhecimento, que você já disse ali, cara, gravei, guardei, passei um tempo, aumentei meu patrimônio, e durante esse tempo que eu estava aumentando o patrimônio, eu tive uma carteira quente que tinha ali R$1.000, R$2.000, enfim, cheguei ali em 100 mil reais de patrimônio e guardei R$3.500 numa carteira quente. Pega esses R$3.500 e compra a tua code card. Aí o processo é diferente. Então, aí já vai até ter feito sentido você ter guardado esses fundos na carteira quente, né? Então, enfim, é dessa forma que você usa a sua carteira. Lembre bem que se você perder as suas palavras, se você não souber como fazer, esquecer as suas palavras de armazenamento, você não tem acesso à carteira mais, você perde de fato. É um tipo de sistema que, se você não entender como funciona, se você não tiver a responsabilidade, o conhecimento correto, você vai acabar se frustrando, perdendo dinheiro e o caminho a gente já conhece. Porque a história ela já nos mostrou e aí ela pode até não se repetir, mas ela rima. Então tome muito cuidado com o que você vai fazer com seus bitcoins, com sua autocustódia. Essa aqui é uma forma simples de você ter sua autocustódia de bitcoin em uma carteira quente. Lembrando que a carteira quente aqui não é algo para você ficar movimentando dinheiro toda hora. Então é como eu disse, bota o saldo aqui de R$300, você pode até apagar a carteira e o aplicativo da Blue Wallet em seguida, guarda as palavras, lembra aquela palavra de segurança, né, a passphrase, e apaga, cria a carteira, bota uns fundos lá, bota R$100, apaga o aplicativo, apaga a carteira junto e pronto. E depois de alguns meses você bota mais um fundo e restaura a carteira. Você vê se deu tudo certo, se está tudo ok. Vai mostrar que você está assumindo uma responsabilidade, que você sabe com o que você está fazendo e o que você está lidando. Então, tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nova no vídeo de hoje. Se você aprendeu, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Se você gostou do conteúdo até aqui. Esse aqui é o passo básico, é o passo 1 para você que tem Bitcoin, mas não sabe dar o passo 2 e quer começar a aprender a avançar na sua jornada como investidor. Depois do passo 1, em que você já entendeu o que é Bitcoin, já tem uma leve noção, o passo 2 é você fazer a sua autocustódia. Foi esse o vídeo de hoje. Se você quiser aprender a avançar os próximos níveis de Bitcoin, eu tenho um curso de investimentos que ele te ensina do zero ao avançado,
como você faz todo o passo a passo para aprender a custodiar seus bitcoins, para você aprender a hora de comprar, de vender, como funciona a tecnologia do Bitcoin, para que você possa se aprofundar. A gente não cobre só Bitcoin no IZT, você aprende a investir tanto no Brasil e no exterior por conta própria. Também vou deixar o link do IZT aqui embaixo, se você quiser aprender e ir para o próximo nível de custódia, o próximo nível aprender sobre Bitcoin. Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você é investidor de topo, deixa o like lá no começo, muito obrigado. Se você é investidor novo, aprendeu alguma coisa nova, se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante, ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo como esse. Se tem alguma dúvida sobre Bitcoin, bota aqui nos comentários, quer saber o que você acha, se você já conhecia como fazer autocustódia, é só o começo. Até o próximo vídeo.